capítulo de número 2. Amém? Vamos ler a partir do verso 1. A palavra do Senhor diz assim para nós essa noite. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isso diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu conheço as tuas obras, o teu trabalho e a tua perseverança, e que não podes suportar os maus, que pusestes à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achaste mentirosos, e sofreste, tens paciência, trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixastes o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Pois, se não, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Aqui está, Senhor, a tua palavra, ela que é o alimento para a nossa alma. Acredito eu que aqui essa noite a alma sedenta deste alimento, que o teu Espírito Santo possa ficar totalmente à vontade para fazer o que o Senhor quer fazer, para direcionar da forma que o Senhor quer direcionar a tua palavra, não a nós, Senhor, não a nós, mas somente ao Senhor, honra, glória e louvor. Amém? Podemos aceitar? Amados, nós acabamos de ler aqui nas Escrituras uma das cartas que o Senhor escreveu para as igrejas que estavam na Ásia. A cada uma delas, ele traz elogios, ele traz repreensão, ele traz conselho. E para essa igreja de Éfeso, hoje nós vamos aprender um pouquinho com essa igreja. Uma igreja que começou muito bem, nos dando então um grande ensinamento que o que importa na nossa vida cristã não é o jeito que nós começamos, mas é o jeito que tudo irá terminar. Eu tenho certeza que aqui muitos têm testemunho para contar. Talvez testemunhos que hoje são apenas lembranças de um dia qual fomos usados pelo Espírito Santo, tivemos uma comunhão, quem sabe, maior do que temos hoje, não sei. Mas o que nós precisamos de aprender, diante de tudo que eu irei falar aqui, se nada do que eu falar você entender, leve para casa isso. O importante não é o jeito que você iniciou os seus primeiros passos, mas é o jeito que nós estaremos quando dermos o nosso último suspiro aqui na terra. Essa igreja, a igreja que iniciou muito bem, eu gostaria que você segurasse aí a sua Bíblia no livro do Apocalipse e abrisse comigo lá na carta aos Efésios. Nós vamos ler apenas alguns versículos para vocês entenderem como que essa igreja iniciou.
Carta aos Efésios, capítulo 1, logo após o livro de Gálatas. Amém? Essa igreja, irmãos, ela iniciou cerca de 59, 60 anos depois de Cristo. O apóstolo Paulo, ele ficou pastoreando essa igreja cerca de 3 anos, discipulando essa igreja, pregando, almas se convertendo ao Senhor. E ele escreve essa carta aos cristãos que estavam ali em Éfeso. Eu gostaria que você acompanhasse comigo alguns versículos para podermos entender o que o Senhor quer falar aqui conosco. E um deles se encontra no versículo 15 do capítulo 1, que diz assim: por isso, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus e o vosso amor para com todos os santos. O apóstolo Paulo estava aqui tecendo um grande elogio àquela igreja, por causa da fé e do amor que essa igreja tinha, não somente pelo Senhor, mas também pelos seus irmãos, pelo seu próximo. Então nós vamos entender que era uma igreja cheia de amor, uma igreja que amava Jesus, uma igreja que se entregava a Jesus. E este amor, ele transcendia para o seu próximo. Assim como o Senhor Jesus, ele diz: amai em primeiro lugar, amai primeiramente a Deus, né? E amai o seu próximo como a ti mesmo. Então os primeiros passos dessa igreja foram cheios de amor, amor pelo Senhor e também pelo seu próximo. E essa igreja também era uma igreja madura, igreja que tinha amor e era uma igreja madura. Eu quero que você acompanhe comigo ainda no capítulo 1, o versículo 3 do capítulo 1. O apóstolo Paulo começou então a tecer a essa igreja uns ensinamentos e fazer essa igreja entender o que é o evangelho, né? Para que eles assim se fortalecessem ainda mais, para que eles assim então acompanhassem, crescessem no evangelho, crescesse a cada dia mais, porque, irmãos, a pior coisa que tem é quando um crente para. Quando ele não cresce, ele não diminui, mas ele para. Em uma das cartas, o Senhor escreve para a igreja que estava na cidade de Laodiceia, e ele fala sobre o crente morno. É o crente que parou de crescer, o crente que não almeja mais o Senhor. E então o apóstolo Paulo escreveu essa carta para a igreja de Éfeso, mostrando para eles quem eles eram no Senhor. E isso nos traz então um fortalecimento ainda maior. No versículo 3, o apóstolo Paulo diz assim: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Há uns meses atrás, nós fizemos um estudo da carta aos Efésios. Foi tremendo esse estudo, foi profundo. E seria muito bom que toda a igreja tivesse participado. Porque aqui no versículo 3, o apóstolo Paulo, ele está dizendo a carta aos Efésios, e hoje está dizendo a cada um de nós. Olha só que coisa linda. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou. Isso quer dizer o quê? Que a igreja não espera uma bênção. A igreja do Senhor, ela já foi abençoada. O apóstolo Paulo não está falando em algo do passado. Está dando microfonia, irmãos? Está dando para entender? Está dando microfonia? Melhorou? Melhorou? Amém? Está dando para entender, né? O qual nos abençoou, né? Ele já nos abençoou. Então a igreja de Éfeso, ela aqui estava recebendo o ensinamento do apóstolo Paulo, que hoje nós vemos uma igreja que vive no futuro, uma igreja que está em busca de uma bênção.
Sempre estamos em busca de uma bênção. Mas o apóstolo Paulo estava dizendo que a igreja madura tem que saber que o Senhor já nos abençoou. Mas Ele já nos abençoou como pastora. Ele ainda continua dizendo, com todas as bênçãos espirituais. Então, tudo aquilo que nós necessitamos para viver com Jesus, Ele já nos entregou. E foi esse ensinamento que foi dado a Éfeso. Então, por que muitas vezes nós sentimos vazio, nós estamos ansiosos por tantas coisas, porque nós ainda não tomamos posse dessa bênção? E ele ainda continua dizendo, todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Então, a nossa bênção sempre esteve e sempre estará em Cristo. Este foi o ensinamento que Éfeso recebeu do apóstolo Paulo. Ele diz no versículo 4, como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele. O apóstolo Paulo está dizendo, ele não vai te eleger, ele já te elegeu, Éfeso. Tu és a noiva do Cordeiro, né? Tu já foi elegida em Cristo, a igreja já foi elegida em Cristo. E no versículo 5 ele diz, e nos predestinou para filhos de adoção por Cristo Jesus para si mesmo. Então Jesus, Éfeso, ele já te adotou, nós já somos dele, nós somos filhos adotados pela cruz de Cristo. Eu quero que você lembre que nós estamos falando aqui da igreja de Éfeso, o ensinamento que essa igreja teve. O versículo 7 diz assim, em que temos a redenção pelo seu sangue. Já temos a redenção, nós já temos a salvação. Então não deixe, Éfeso, que o inimigo te engane. Não deixe, Éfeso, que o inimigo diga que você está perdido, que tudo dá errado para você. Nós sempre temos que lembrar quem nós somos. E quem você é alguém que o Senhor já salvou, é alguém que o Senhor já alcançou, é alguém que a cruz já alcançou. Este é o que você é. Versículo 11 diz, e nele digo, em que também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. E assim nós vamos ver todo o capítulo 1, o apóstolo Paulo falando para a igreja de Éfeso, coisa que é do presente. Hoje, nós vemos muitos cristãos vivendo no passado, o que nós fomos no passado, fomos bênção no passado, Deus me usou no passado, eu recebi essa bênção, essa vitória no passado eu fazia isso para o Senhor, eu trabalhava dessa maneira, o Senhor me usava dessa maneira, e nós vemos também muitos cristãos vivendo no futuro. Quando o Senhor fizer isso para mim, eu vou ser uma bênção. Nossa, quando essa porta abrir, eu vou ser feliz. Quando o Senhor me entregar essa vitória, aí sim eu vou ser bênção na presença de Deus. Então nós vemos pessoas que vão de um extremo a outro. Mas o apóstolo Paulo está dizendo, ei, igreja, é hoje. Nós somos bênção hoje. É hoje que nós precisamos de ser bênção na presença do Senhor. É hoje que nós precisamos de saber quem nós somos no Senhor. É hoje que nós precisamos de tomar posse de tudo que o Senhor conquistou para nós na cruz. É hoje que nós precisamos de dar o nosso melhor para o Senhor. É hoje que nós precisamos de buscar a glória do Senhor. É hoje que nós precisamos de ter sede do Senhor, porque o passado já ficou no passado. O presente está nas mãos do Senhor, mas o hoje se chama presente, é algo que o Senhor está dando para nós plantarmos. E é isso que Éfeso precisava de aprender. Éfeso, viva o hoje do Senhor, dê o seu melhor hoje para o Senhor, se entregue hoje para o Senhor, queira mais o Senhor hoje, queira ser uma pessoa transformada hoje para o Senhor. Esse foi o ensinamento. Só que o apóstolo Paulo sabia também
que mesmo nós vivendo o Evangelho, procurando fazer o nosso melhor, entregando o nosso melhor ao altar do Senhor, há uma batalha. Todos nós temos um inimigo em comum. E o nosso inimigo não é de forma alguma esse que está sentado do seu lado, esse que está dentro da sua casa, esse que está no seu trabalho. Não. Todos nós, todos servos do Senhor, todos nós temos um inimigo em comum. E diante dessa informação e desse conhecimento, o apóstolo Paulo, então, ele escreve para os Efésios. Eu gostaria que fosse um pouquinho para frente, lá no capítulo 6. Por que ele escreve aqui no capítulo 6? Porque o apóstolo Paulo, ele sabe que há uma guerra, há uma batalha. Irmãos, o mundo espiritual, ele é tão real como o mundo natural. E ele é muito bem organizado. O mundo das trevas é organizado. Nós temos esse inimigo que ele tenta nos abater. O Senhor diz que ele anda ao nosso derredor, tramando, observando, para ver quem ele pode tragar. Dentro de uma família, ele vai procurar aquele que é mais fraco, para ele derrubar, porque Caim ele entra para tentar destruir toda a família. Então, o apóstolo Paulo, sabendo que a igreja do Senhor tem um inimigo em comum, ele traz esse ensinamento, que aquele que está ligadinho no céu hoje, e pegar essa palavra aqui, vai sair daqui outra pessoa. Eu tenho certeza que você já leu aqui essa passagem, mas o Senhor hoje está trazendo para nós o quê? Vamos ler comigo, a partir do verso 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Quer vencer as guerras? Fortalece no Senhor. Quer vencer as afrontas? Fortalece no Senhor. Quer vencer a angústia? Fortalece no Senhor. Irmãos, está no alcance de todo aquele que crê. Quem aqui já passou um dia angustiado? Diz: eu estou sentindo angústia, eu não sei de onde está vindo, não tenho um motivo aparente para eu estar assim, meu coração está fechado, eu estou sentindo angustiado, o coração está apertado. O que está acontecendo? Isso é guerra no mundo espiritual. Infelizmente, muitos sabem disso, mas não praticam. Não praticam. Então o apóstolo Paulo está dizendo: fortalece-se no Senhor e na força do seu poder. E ele diz: revestimos de toda a armadura de Deus. Essa armadura todos nós temos. Ela é sua, ela tem o seu nome, ninguém pode vesti-la, ela foi criada para você. Aleluia. Só que muitas vezes nós preferimos chorar, preferimos reclamar, mas o Senhor está dizendo: Éfeso, quando essa batalha chegar, quando essa batalha vier na sua vida, lembre-se quem você é. O Senhor já te revestiu, Éfeso. Você já foi remido no Senhor. O Senhor já te entregou. Agora fortalece no Senhor, Éfeso. Pare de andar de cabeça baixa, Éfeso. Pare de se perder no meio do Evangelho sem saber quem você é. Mas revista-se do Senhor. Fortalece no Senhor e revista da armadura que é sua. O Senhor conquistou para você na cruz. Você não foi chamado para perder batalha, Éfeso. Você foi chamado sim para batalhar, mas não para perder batalha. No mundo espiritual, amados, não existe em cima do muro, não existe meio termo. Todos nós fomos alistados para uma guerra, mas nós só iremos vencer essa batalha quando nós nos revestirmos do Senhor. E quando nós revestimos da armadura de Deus, porque essa armadura é que vai nos deixar firme. Acompanha comigo no versículo 11: revestimos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme. Contra o que, pastora? Contra meu irmão, contra meu esposo, contra as angústias da
contra as astutas ciladas do diabo. Quem sabe aqui o que é cilada, irmão? Armar cilada na moita, nas escuras, para ver o que ele pode pregar. Mas o Senhor, o apóstolo Paulo está dizendo aqui, a palavra do Senhor está dizendo: revista-se da armadura de Deus, para que você possa continuar firme. A batalha vem, a tempestade vem, a chuva vem, o terremoto vem, a ventania vem, mas ei, os meus pés estão firmados na rocha. Aleluia. Quando a tempestade passar, você estará de pé. E então diz o versículo de número 12: porque não temos que lutar contra a carne e contra o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Repita comigo: onde que é a batalha? Onde que é a batalha? Nos lugares celestiais. Então diga comigo: a minha batalha não é contra meu filho, não é contra meu esposo, não é contra minha esposa, não é contra meu amigo de trabalho, não é contra meu vizinho. A minha batalha não é aqui na terra, mas é nos lugares celestiais. É contra demônios, é contra principados, é contra potestades que quer te derrubar, que quer me derrubar. Mas sabe como que ele consegue nos derrubar? Quando ele consegue nos fazer esquecer de quem nós somos. Por isso que no capítulo 1, Éfeso começa a lembrar a igreja quem eles são. Vocês já foram resgatados, vocês não vão ser, já foram. É o hoje, é o presente, é quem vocês são. E aí então ele diz: olha, as batalhas vão vir. Não pense vocês que não vão. O crente vive de batalha em batalha. O crente vive de quê? Mas também de vitória em vitória. E assim então ele vai ensinando essa igreja. Só que o tempo vai passando. As pessoas que aqui estavam ali foram envelhecendo, foram falecendo, foram levantando outros e outros. E agora, o que acontece aqui? Volta lá comigo, lá no livro do Apocalipse, por favor. Essa igreja, o que essa igreja se tornou? Vamos lá comigo, em nome de Jesus. A partir do verso 1. Preste atenção, irmãos. O Espírito Santo está falando em nosso meio. Aquele que tem ouvido o que o Espírito está dizendo à igreja. O versículo 1 então diz assim: o Senhor falando com João, vai escrever essa carta. Olha, escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Ele diz: isso diz aquele que tem na sua mão direita 7 estrelas e que anda no meio dos 7 castiçais. Quem é esse? Jesus. Aí ele diz: eu conheço as tuas obras, eu conheço o teu trabalho, eu conheço a tua perseverança e que não pode suportar os maus. Vocês colocaram à prova aqueles que se dizem apóstolos e não são, aqueles que estavam no meio de vocês, aqueles que estavam dizendo que era, mas não eram pessoas terrenas, eram pessoas carnais, eram pessoas que estavam tentando tirar vocês do alvo, mas vocês colocaram eles à prova e não são. O que Jesus está dizendo? Ô Éfeso, eu tenho visto o trabalho de vocês, eu tenho visto o quanto vocês têm trabalhado na minha obra, e outra, eu tenho visto que vocês estão perseverando. Essa igreja era uma igreja que continuava trabalhando, era uma igreja que continuava perseverando, era uma igreja que não suportava os maus. E o versículo 3 diz assim: vocês sofreram, vocês têm paciência, vocês têm trabalho, vocês trabalham pelo meu nome e vocês não se cansaram. Mas o versículo 4 ele diz: porém, repita comigo,
Porém, quando Jesus diz porém, e quando Jesus diz mas, atente. Porém, Éfeso, aconteceu algo no meio de vocês. Aconteceu algo no coração de vocês. O que aconteceu, Senhor? Vocês deixaram o primeiro amor. Vocês continuam trabalhando. Vocês continuam fazendo a obra. Vocês têm paciência. Vocês estão trabalhando pelo meu nome. Mas vocês não me amam mais. É isso que Jesus estava falando para aquela igreja. Vocês caíram na religiosidade, no piloto automático. Sabe o que é o piloto automático? O que nós estamos fazendo aqui hoje, irmãos? Quem veio aqui para adorar? Foi a primeira coisa que eu perguntei aqui hoje. Porque estar aqui para adorar é diferente de estar aqui por um culto, porque hoje é domingo. A igreja continuou frequentando o culto. A igreja continuou pregando. A igreja continuou louvando. A igreja continuou fazendo serviços sociais. Mas já não tinham lágrimas nos olhos. Já não choravam mais pelo Senhor. Já não adoravam mais com o coração. Vocês sabiam que a obra da carne ela é bem semelhante à obra do Espírito? Tem pessoas que pegam técnica de louvor, tem pessoas que pegam técnica de pregação, mas o Senhor não quer técnica. O Senhor está procurando um coração que se rasga diante dele. Tem muitas pessoas que dizem, mas eu estou presente em todos os cultos. Eu trabalho na obra do Senhor. Éfeso também trabalhava. Éfeso também tinha culto. Mas quando o Senhor sonda o coração daquela igreja, o Senhor vê que aquela igreja está ali por estar. Está ali de aparência. E o Senhor fala o quê? Eu tenho isso contra você. Você já imaginou o que é o próprio Deus dizer? Eu tenho algo contra você. Misericórdia, Jesus. Mas o que, Senhor? Vocês deixaram o seu primeiro amor. Lembra-se do versículo 15 do capítulo 1? Éfeso. O apóstolo Paulo dizendo: tenho notícia de vocês. Tenho notícia da fé de vocês. Da fé que vocês têm em Jesus Cristo. E também no amor que você tem pelo seu próximo. Jesus então, mais à frente, ele diz: lembra-te, pois, onde caíste. Aquela igreja caiu, irmãos. Muitas vezes a gente foca muito que perdeu o primeiro amor, mas esquecemos do versículo 5. Jesus fala nitidamente: vocês caíram. Vocês caíram. Porque quando nós deixamos de amar a Deus, nós deixamos de amar também o nosso próximo. E nós caímos. Aquela igreja que foi tão ensinada, que teve como pastor, e isso consola o coração de qualquer pastor, porque a igreja que foi pastoreada pelo pastor, pelo apóstolo Paulo e também pelo apóstolo João, e mesmo assim cair. Lembra-te de onde vocês caíram. Jesus está dizendo: Éfeso, vocês caíram. Me pergunta, por que essa igreja caiu? Pergunte para mim. Deixou de amar.
porque se tornaram religiosos. E sabe, irmãos, qual que é a evidência maior que nós deixamos de amar a Deus? É quando nós não amamos mais o nosso irmão. Pode dar glória? E Jesus está falando aqui essa noite. A evidência que nós não amamos mais a Deus é quando nós perdemos o amor pelo nosso próximo. É quando nós deixamos mais os nossos lábios falar do que o nosso joelho agir pelo nosso próximo. E então o Senhor Jesus diz algo aqui muito profundo, que ele diz o que? Olha, versículo 5 ainda ele diz: vocês precisam de voltar às primeiras obras, porque essas obras que vocês estão fazendo hoje não está fazendo a diferença no meio espiritual. Então volte às primeiras obras. Por quê? Porque se vocês não voltarem, acompanha comigo o versículo 5, a parte B. Pois se vocês não se posicionarem, brevemente ativirei. Repita comigo, brevemente ativirei. Jesus está dizendo, brevemente eu vou enviar um anjo? Não. Brevemente eu vou enviar um mensageiro? Não. Jesus está dizendo, eu mesmo vou. Eu vou. Mas ele não vai vir para trazer fogo. Ele vai vir para tirar o candeeiro. Eu vou. O Filho de Deus está dizendo. Se vocês não voltarem a se posicionar, eu vou. E eu vou tirar o candeeiro de vocês. O que é o candeeiro, irmãos? Olha aqui para mim. O candeeiro é a luz da igreja. Aí continua sendo a igreja. Continua tendo culto. Continua tendo as suas programações. Mas não faz mais diferença. Não faz mais a diferença dentro do lar. Não faz mais a diferença nos vizinhos. Não faz mais a diferença na comunidade. Jesus se retirou. Retirou o seu candeeiro. É forte isso, não é? Mas é Jesus que está falando. Que nós corremos esse risco. Todos nós. Se nós não nos lembrarmos. Mas ele diz o quê? Lembra-te. Lembra-te. Essa é a chave. Lembra quem você é. Lembra o que Jesus fez na cruz por você. Lembra que você precisa de viver o Evangelho hoje. Lembra que você não pode mais viver no passado. Quem é que já viu o pregador dizendo assim? Às vezes vem de alguma campanha lá fora, que pregou a semana toda numa igreja e que chega e fala, eu preguei lá ontem e paralítico andou, e cego fez isso e aquilo, e naquele culto mesmo não acontece nada, porque ele está no culto passado. E Jesus está dizendo, venha para o hoje, venha para o agora. Este é o momento de adorar, este é o momento de se lembrar, este é o momento de se entregar, este é o momento de rasgar o coração. Não é esperar até que a bênção venha, não é esperar até que a porta se abra, não é esperar até que o milagre aconteça, não é esperar, irmãos, mas é hoje. Glória a Deus. Muitos estão se tornando apáticos, anêmicos, mornos espiritualmente, porque quer viver o futuro ou está preso no passado. Mas o Senhor quer te trazer para o hoje, para o presente. Como pastora, lembra-te, 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 lembra-te do que o Senhor fez por você na cruz. Lembra-te, lembra que você é filho, o Senhor te adotou. Aí nós vamos lá no filho pródigo que estava lá no fundo do poço. Ele caiu, literalmente ele caiu, ele se espatifou no mundo, ele se sujou na lama do mundo. Ele foi lá e gastou toda a herança do pai, e estava passando fome, estava passando necessidade, mas de repente ele se lembrou que ele tem um pai.
Irmãos, nós só conseguimos nos posicionar quando nós lembramos que nós temos um Pai. Glória a Deus. Nós temos vivido para este Pai. Nós temos nos posicionado para este Pai. Lembra-te de onde caíste e faz o quê? Arrepende. Qual que é a chave da vitória? Eu gostaria que você falasse para o seu irmão: arrependimento. Sem arrependimento, não há remissão de pecado. Não há, irmãos. Jesus está dizendo: Éfeso, você caiu. Você caiu, Éfeso. Mas ainda há uma esperança. Arrependa-te, Éfeso. Glória a Deus. Volte a buscar o Senhor como você buscava, Éfeso. Porque nós não somos salvos pelas obras. Nós somos salvos pela graça. Volte a rasgar o coração. Eu gostaria que você fosse comigo agora, por favor, lá no livro de Joel. Lá no livro de Joel, no finalzinho do Velho Testamento, tem Oséias, depois de Oséias, o livro de Joel. Irmãos, quando a gente vê a passagem do filho pródigo, e quando ele se lembra, e ele diz: o que eu estou fazendo aqui? Com as minhas palavras, o que eu estou fazendo da minha vida? Na casa de meu pai, até os seus trabalhadores, eles têm alimento, e eu sou filho, e estou aqui, perdendo a batalha. Eu preciso de saber que a minha batalha é contra demônios, é contra principados, é contra potestade, não é contra o meu irmão. Hoje a gente vê uma igreja lutando contra o irmão, criticando o irmão, tentando dar rasteira no irmão cair. O que nós vamos ganhar com isso? Lembra-te. Então, no livro de Joel, eu gostaria que você lesse comigo, capítulo 1 de Joel, no versículo 13. Aqui há uma chamada ao arrependimento. E essa chamada hoje é para mim. Essa chamada hoje é para você. Jesus está aqui. Jesus está presente na casa. E Ele quer nos tirar dessa mornidão que Éfeso estava vivendo. Apenas vivendo de obras. E o Senhor diz o que no versículo 13? Cingi-vos e lamentai-vos, sacerdotes. Gemei, ministros do altar. Entrai e passai a noite vestidos de saco, ministros do meu Deus. Irmãos, o verdadeiro arrependimento não é aquele que nós simplesmente dizemos: eu me arrependi. Não. O verdadeiro arrependimento é quando nós entendemos que precisamos de rasgar o nosso coração. É quando nós entendemos que nós estamos numa batalha e Satanás não pode ganhar essa batalha, porque Jesus já venceu essa batalha na cruz. Então, enquanto nós estamos galfinhando contra o nosso próximo, nos afastando do Senhor, o nosso coração vai endurecendo e nós vamos perdendo o amor. Irmãos, há pouco tempo nós passamos por uma batalha. Esse bairro passou por uma batalha muito grande. A irmã Maria Rita, que me procurou e me falou a respeito de umas pedras que estavam jogando nas casas. Nós vimos crentes saindo da sua casa e indo morar em outras casas, porque não sabia de onde estavam vindo essas pedras. Quem aqui ficou sabendo disso?
Nós unimos aqui em frente a essa igreja. Veio uns irmãos da igreja lá, e nós unimos aqui em frente à igreja, levantamos um clamor. No dia seguinte, descobriram o que aconteceu e acabou. Batalhas que nós vencemos na oração. E aqui há um chamado ao arrependimento. Esse povo aqui estava abandonando o Senhor, estava endurecendo o coração também. No livro de Joel, o Senhor então chama eles: olha, volte para o altar. Cingivos, lamentai-vos, sacerdotes, gemeis, ministros do altar, entrai, passai a noite vestidos de sacos, ministros do Senhor. É tempo de voltarmos para o altar, é tempo de voltarmos a rasgar o nosso coração, é tempo de lembrar quem nós somos, é tempo de lembrar onde que é a nossa batalha não é física. Irmãos, em nome de Jesus, para de trazer as suas batalhas para o campo físico. Éfeso aprendeu isso, mas agora estava deixando. Já não estava mais com a armadura, estava perdendo a comunhão, estava perdendo o amor. E o Senhor, pela sua misericórdia, Ele diz: João, escreve e manda para aquela igreja, porque senão vai morrer todos. Porque senão eu vou lá e vou tirar o castiçal. Porque o Senhor está dizendo: eu tenho, o meu basta. Então ele ainda continua dizendo no capítulo 2 do livro de Joel, no versículo 13 e 14, diz assim, preste atenção: rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Quem aqui está disposto essa noite a rasgar o seu coração? Faz assim com sua mão. Só quem quer essa noite rasgar o coração para o Senhor e sair daqui mudado, transformado. O Espírito Santo está neste lugar. Este é um culto diferente, irmãos. Isso não é um culto, hoje não é um culto de pular, não, é um culto de aprender. O Espírito Santo está nos levando de volta, e Ele está dizendo: é tempo de rasgar o coração. O que é rasgar o coração? É chegar diante de Deus com sinceridade. Ele diz: rasgai o vosso coração, não as vossas vestes. E Ele ainda diz: convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso, Ele é compassivo, Ele é tardio em irar-se, Ele é grande em benignidade e se arrepende do mal. Aqui o profeta Joel está dizendo: é tempo de voltar para o altar, é tempo de rasgar o coração, é tempo de chorar na presença de Deus. Chega de viver de aparência, chega de rasgar as suas vestes, mas convertei-vos ao Senhor vosso Deus. Por quê, pastora? Porque Ele é cheio de misericórdia, e Ele está neste lugar para nos restaurar, para nos levar de volta à intimidade, para nos levar de volta à cruz, para nos levar de volta ao altar. Lembra-te, Éfeso, quando você chorava na presença de Deus. Lembra-se, Éfeso, quando você almejava mais do Senhor, quando você quis mais do Senhor, quando você sentia alegria de estar com o Senhor. Pastora, mas eu sinto alegria, mas o Senhor, Ele quer mais. Ele quer nos restaurar. O Senhor quer ver lágrimas de adoração, entrega, voltar a sentir o gozo. Irmãos, Moisés tinha visto tudo, os sinais, o poder de Deus sendo derramado no Egito. Ele viu o mar se abrir, ele viu tantas coisas, mas houve um momento que ele disse: Senhor, mostra-me a tua glória. Pois ele estava dizendo: Senhor, eu quero mais intimidade, eu quero mais do Senhor. E o versículo 14 ainda diz Joel: quem sabe se não voltará e se arrependerá e deixará após si uma bênção em oferta de alimentos e libação para o Senhor vosso Deus. Amados, o verdadeiro arrependimento é aquele que nós rasgamos o nosso coração, e é aquele que nos leva de volta para o Senhor, que nos leva de volta
aos pés da cruz. Essa noite o Senhor está nos convidando a consertar a bagunça. A bagunça que muitas vezes nós fazemos dentro de nós. O profeta Elias, quando ele quis oferecer o Senhor, um altar ao Senhor, a Bíblia diz que antes ele consertou o altar. E essa noite tem pessoas aqui que o Senhor está fazendo um convite. Vamos consertar o altar? Para que o fogo volte a descer. Para que a glória volte a ser derramada. Para que a presença de Deus possa voltar. Para que possamos voltar a orar pela madrugada. Para que possamos voltar a ser visitados pelo Senhor. Para que o Senhor volte a nos chamar pelo nome. E o arrependimento, irmãos, ele vem através da oração. Lá no livro do Apocalipse, na carta aos Efésios, quando o Senhor diz à igreja de Éfeso, traz a memória, traz a lembrança, lembra onde foi que você parou de orar, lembra quando foi que nós paramos de orar, que nós paramos de buscar o Senhor. E no versículo 7, encerrando a mensagem, o Senhor diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Tem alguém aqui que tem ouvido essa noite? Talvez você possa dizer: pastor, essa palavra eu tenho buscado a Deus, eu tenho orado. Mas o Senhor trouxe essa palavra porque o Senhor está dizendo: mergulhe um pouco mais, busque um pouco mais, se achegue um pouco mais, porque o Senhor tem um pouco mais para nós, porque o Senhor tem um pouco mais para nos entregar. Aquele que tem ouvidos, ouça. Você pode sair daqui depois dessa palavra e continuar vivendo do mesmo jeito. O Senhor, Ele não vai nos forçar nada. Mas nós podemos sair daqui essa noite dizendo: eu quero mais do Senhor. Eu não quero mais ficar da forma que eu estou. Eu não quero mais apontar o meu irmão, mas eu quero amar o meu irmão. Porque a palavra do Senhor diz que se nós não amamos o nosso irmão, que nós vemos, porque nunca amamos ao Senhor, então o amor está se esvaindo de nós, está indo embora, e a lâmpada está se apagando. E muitas vezes temos nos tornado cristãos religiosos. Se coloque sobre os seus pés. Se você quiser se colocar sobre os seus pés, você coloca. Se você quiser dobrar o seu joelho, você dobra. Se você quiser continuar sentado, você fique. Eu quero orar por você neste momento. Porque o Senhor diz: aquele que vencer, eu vou lhe dar a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Qual é aquele que vencer? É aquele que resgatar dentro deles o amor. O amor. Irmãos, feche os teus olhos agora. Nós vamos orar. A igreja toda com os olhos fechados. Se você quiser dobrar o seu joelho, você dobra. Se você quiser continuar sentado, você fique. Se você quiser ficar de pé, você fique. Mas feche os teus olhos agora. Você que quer algo de Deus essa noite, a presença do Senhor essa noite. Você que quer se aproximar de Deus como você nunca se aproximou. Ou como, quem sabe, um dia você havia se aproximado, mas hoje se encontra tão distante. E quem sabe hoje você está se perguntando: Senhor, quando tudo isso começou na minha vida? Quando que eu parei de sentir alegria na tua presença?
Quando que o meu coração parou de queimar pelo Senhor? Quando foi isso, Pai? Talvez essa palavra é para você. E essa noite o Espírito Santo de Deus está te dizendo: filho, filha, ainda não acabou. A trajetória ainda não acabou. Eu te chamo de volta para o altar. Rasgai o seu coração. Chega de rasgar as suas vestes. Pai, em nome de Jesus, meu Senhor, nós nos encurvamos diante de Ti, como igreja. Quem sabe, Senhor, Éfeso estava pensando que estava fazendo tudo certinho. Afinal de contas, eles estavam cultuando, estavam indo para a igreja. Cada um tinha o seu título, cada um tinha a sua missão, cada um fazia as suas obras. Quantos estão dizendo, Senhor, eu não bebo, eu não fumo, então já está bom. Ei, calabas. Atrai-nos a Ti, Jesus. Traga-nos de volta ao Teu altar. Traga-nos de volta ao arrependimento sincero, porque a gente vem em culto, Senhor. A Tua palavra tem sido pregada, a Tua palavra tem sido ensinada, dia após dia, mês após mês, ano após ano, e muitos continuam da mesma forma. Não há mudança de caráter, não há mudança de conduta, mas permanecem mornos, frios, distantes. Ah, Senhor, a palavra já não toca mais, já não há mais lágrima nos olhos, já não há mais arrependimento, continuam da mesma maneira. Senhor, a minha oração essa noite é que haja arrependimento nos corações, que o Senhor venha fazer os corações queimar, que o Senhor venha fazer os corações arder, Senhor. Nós queremos queimar, Senhor, com Teu Espírito. Nós queremos ser bênção na vida daqueles que estão lá fora. Senhor, nós queremos que a Tua glória em nós venha impactar aqueles que estão no pecado, aqueles que estão na imundícia. Transforma-nos. Traz o verdadeiro arrependimento. Quando nós formos pecar contra o Senhor, meu Deus, que possamos ouvir a Tua voz nos repreender. Nós não queremos, Pai, ficar dependentes de algo no futuro para sermos felizes. Não queremos, ó Pai, que a nossa felicidade seja nessa porta aberta. Não queremos que a nossa felicidade seja nessa cura. Não queremos que a nossa felicidade esteja dependendo, Senhor, de algo que ainda está para acontecer. Não, Senhor. Ah, Éfeso, eu já vos redimi. Vocês já estão sentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Transforma-nos, Senhor.
Receba-nos de volta ao teu altar. Nos ensina a viver o Evangelho pleno. Nos ensina, Senhor, nos conduz, ó Pai, conduz os nossos passos, para que possamos voltar a sentir a Tua glória, para que possamos voltar a sentir a Tua presença, e que o Teu Espírito Santo possa continuar a ministrar essa palavra em cada coração, quando nós chegarmos em nosso lar, Pai, e quando nós formos dormir, que o Senhor possa continuar a falar com a Tua igreja através de sonhos e trazer seus filhos de volta. Deus, eu oro, porque eu creio, e eu sei que a Tua igreja também crê. Então que a Tua mão possa continuar sobre nós, Pai. Nós possamos ser pessoas melhores amanhã, possamos ser pessoas ainda melhores depois de amanhã, e que possamos crescer cada dia mais. Nós não aceitamos parar, nós não aceitamos, Pai, viver estagnados, mas queremos, Pai, fazer a diferença em nossa geração, que as pessoas possam olhar para nós e ver o referencial do Evangelho na terra, Pai, com amor, possamos ter mais empatia, possamos sofrer com o sofrimento do nosso irmão, possamos nos alegrar com a alegria do nosso irmão, Pai. Deus, em nome de Jesus eu oro, e eu te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém? Amém? Amém.